Bom dia, legião de empreendedores obstinados de todo o Brasil. Começando agora o programa Visão e Negócios, lições de empreendedorismo na Record News. Visão e Negócios, lições de empreendedorismo, com Janguier Diniz. Queridos obstinados, todo empreendedor conhece profundamente a sua empresa. Conhece os seus produtos, seus serviços, seus processos e sua equipe. Mas existe uma pergunta que poucos fazem com frequência. Como o cliente enxerga tudo isso? Porque muitas vezes, aquilo que parece claro para quem está dentro da empresa, não é tão claro para quem está comprando. E é justamente nesse ponto que surgem oportunidades de melhoria. E o tema do programa de hoje é esse, viu? O seu negócio pelo olhar do cliente. Como olhar para o próprio negócio com os olhos do comprador ajuda a corrigir falhas de atendimento, comunicação e estrutura. Durante o programa, vamos mostrar como pequenas mudanças de percepção podem gerar grandes melhorias na experiência do cliente. E no final, eu volto com um insight especial sobre esse tema, viu? E para começar, vamos conhecer um convidado especial no quadro Empreendedores Obstinados. Coloca aí. Oferecimento JD Business Academy, a escola de negócios criada por Janguier Diniz, onde quem tem visão aprende a executar. Menos choro, mais obstinação. Seja obstinado que dá. E aí, queridos obstinados, no quadro Empreendedores Obstinados, apresentamos histórias de quem entende que crescimento empresarial vai muito além de estratégia, vendas ou gestão. Muitas vezes, a evolução de uma empresa começa quando o empreendedor decide evoluir primeiro. E hoje vamos receber o querido amigo Felipe Lima, conselheiro de empresários cristãos, mentor, autor e fundador do Forja Clube, uma iniciativa voltada ao desenvolvimento de mentalidade, liderança e crescimento empresarial com propósito. Um trabalho que atua diretamente na forma como empresários enxergam seus desafios, como tomam decisões e como constrói resultados mais consistentes dentro dos seus negócios. Hoje vamos falar sobre desenvolvimento empresarial, liderança, comportamento e os aprendizados de quem acompanha de perto a jornada de empresário dos mais diversos segmentos. Mas antes de começarmos essa conversa, vamos entender melhor o cenário desse mercado. Coloca aí. Você nunca vai ver um falcão se inscrevendo numa aula, num curso, numa masterclass de como voar, porque isso é natural para ele. O nosso papel, o nosso propósito é gerar prosperidade na nossa vida e isso gera um derramamento, um transbordo na vida daqueles que estão ao nosso redor. E eu acredito que o Criador instalou em toda a criatura todos os componentes necessários para que essa criatura prospere e cumpra o teu papel. Qual é o teu papel? A verdade é que enquanto você está buscando fora, eu tenho certeza que o que você precisa está dentro. Então, qual é a pergunta? A pergunta, na verdade, que você tem que se fazer não é o que me falta, mas é como eu uso aquilo que eu sou e como eu encontro aqueles componentes que eu já tenho e já estão dentro de mim, mas eu não estou encontrando, ou não estou ativando, ou não estou manifestando. É por isso que você nunca vai ver um falcão se inscrevendo num curso de como voar. Porque ele já sabe que está tudo ali dentro e ele só deixa fluir. Então a pergunta que eu te faço e a pergunta que você tem que encontrar a resposta é: o que trava você? Você tem que encontrar essas travas, destravá-las e deixar fluir. Querido amigo obstinado, Felipe Obrigado, Lima. é uma honra, sempre uma honra. A honra é minha, rapaz. Para começar, conta um pouco aí, conta pra gente aí como foi a sua trajetória, né? O que te levou a atuar diretamente com o desenvolvimento de empresários cristãos. O grande ponto é que hoje eu tenho 32, mas aos 18 eu estava recém-casado, recém-falido, cheio de dívida. Você é precoce. Trabalhando como porteiro, né? Vim de uma classe média alta, meus pais me davam as melhores guitarras, os melhores videogames que eu pedia,
Só que quando chegou aos 18 eu achei que eu ia ganhar carro, casa, meu pai quebrou, e aí eu falei, tenho que me virar. E aí eu fui, trabalhei como porteiro, comecei a dar aula particular de guitarra e violão, daí descobri marketing digital, criei uma escola de guitarra online e assim comecei a empreender. E aí aos 23 para 22 anos eu já estava fazendo alguns milhões pela internet, só que a gente, 23 anos meu cérebro nem estava completamente desenvolvido, né? Então você ganha dinheiro, perde dinheiro, você não sabe gerir sócio, fluxo de caixa, todas aquelas coisas todas empresariais que a gente vai descobrindo conforme vai avançando. E aí chegou ali 2020, 2022, eu já estava meio cansado de falar... Época da pandemia, né? Época de pandemia, quando a gente se conectou ainda, inclusive. Eu já estava meio cansado e meio enojado de ficar dando muita consultoria e mentoria para outros empresários, infoprodutores e mentores, e só falava de dinheiro, só dinheiro. Dinheiro pelo dinheiro. E aquilo ali começou a me infectar, sabe? De uma forma que, prosperidade não é dinheiro. Porque eu olhava assim, muito mais amplo, né? Exato. Interessante para a gente falar. Eu olhava muito para os médicos que eu mentorava, cheio de dinheiro, mas a família destruída, casamento destruído, a relação com o filho meio que inexistente, sabe? E aí eu sou filho de pastores, então eu entendo, eu fui muito bem educado com a Bíblia, e aí eu fui questionar na profundidade, falei, e a riqueza e a prosperidade? E aí foi quando nasceu, inclusive, esse segundo livro, Prosperidade e Propósito, que você me deu a honra de prefaciar ele, inclusive. E aí nisso eu falei, eu não vou mais ficar falando de dinheiro. Eu não quero mentorear nem aconselhar nenhum empresário só pelo dinheiro. Eu quero que ele prospere de verdade. Prosperar não é só ter dinheiro. Dinheiro eu acho que é uma riqueza inevitável para quem prospera, né? Você não tem que se esforçar para enriquecer, né? Quando você está num fluxo de vida de prosperidade. E aí eu tomei essa decisão, eu vou aconselhar empresários cristãos, porque assim eu posso confrontá-los com uma constituição chamada a mensagem de Jesus. E aí foi assim que eu falei, vou focar. Muito interessante esse tema, né? Eu aproveito a oportunidade até para pegar aqui o livro O Código Secreto da Riqueza, que eu trato exatamente desse tema que você está falando aí, né? Fugindo um pouco do nosso tema aqui, né? As pessoas vivem correndo apenas atrás da riqueza material, da riqueza financeira. O Código Secreto da Riqueza, pessoal, 12 chaves que lhe trarão sucesso, prosperidade e riqueza financeira, é um método que eu criei de criação de riqueza, né? Mas riqueza em diversas áreas da vida para que você realmente seja próspero. Ou seja, para que você adquira prosperidade. Porque a riqueza não é só financeira. Tem a riqueza da saúde, tem a riqueza familiar. Sim. Né? Que é essa que eu prezo. Sim, exato. Tem a riqueza espiritual, tem a riqueza do conhecimento, que é chave e é riqueza também, né? Através do conhecimento você pode conquistar a riqueza financeira. Tem a riqueza do propósito de vida. Sim. Viver com propósito é viver de verdade. O resto é apenas existir, sobreviver, viver por acidente. Deus não nos colocou aqui para viver por acidente. Uma vida distraída, né? Exatamente. Tem a riqueza da reputação, que eu considero riqueza também. Tem a riqueza dos relacionamentos, das conexões humanas, que a gente chama de tão badalado network, e depois tem a riqueza financeira. Eu não vou lhe dar isso aqui porque você já tem. Eu já tenho, e para mim, na minha visão, dos livros seus que eu tenho, que eu li, esse é o que eu mais gosto. Que bom. Esse é o que eu acredito que deveria ser um livro de cabeceira para todo empresário, porque é um livro que está bem didático, construído e estimula quem lê a acessar rápido a mensagem, né? Mas agora, voltando para a resposta, eu creio que a gente está num momento ímpar que existem alguns desafios, né? Desafio 1, a inteligência artificial. É um desafio que ou você domina ela para ter uma vantagem hoje, ou daqui a pouco a falta de domínio sobre ela é a sua maior desvantagem, que vai destruir mercados, e isso daí é inevitável. Então a gente tem um lance da inteligência artificial que dá velocidade para as coisas, que dá outro ritmo, e eu falo assim, quando você começa a usar a inteligência artificial, você deixa de ter uma mente linear, que vai evoluindo de forma linear, e começa a ter uma mentalidade que evolui de uma forma multidimensional. Você abre vários portais, você não precisa mais ter habilidade. A inteligência artificial é habilidade, e ela abre várias habilidades. Então esse é um ponto. E o outro ponto, que você representa muito bem, você, o João Adib e o Luciano Hang, que é os fundadores, os empresários fundadores, eles estão se posicionando na linha de frente e diminuiu completamente a distância entre um potencial cliente, um fã e um cliente até você. E tem muita gente ainda, hoje, em 2026, que tem medo de se posicionar. Então os empresários têm medo de se posicionar, só que hoje são duas vantagens que devem ser utilizadas, e você usa muito bem as duas, só que a maioria dos empresários que nos assiste não está usufruindo de inteligência artificial direito, muito menos está desbloqueado
para usar uma grande vantagem que é se posicionar. Só que aí que tem um problema. A inteligência artificial ela vai evoluir tanto que vai sobrar pouca coisa para a gente se destacar. E uma dessas poucas coisas é o fator conexão humana. É o fator... O Janguier não vai chamar a IA dele para tomar um café. Ele vai chamar o Felipe, vai chamar as pessoas, entendeu? E as pessoas não estão usando, percebendo, muito menos usufruindo, muito menos evoluindo, considerando isso. Os fundadores das suas marcas, das suas corporações precisam ir para a linha de frente e precisam dominar a inteligência artificial. 2 lições extraordinárias que o Felipe passou agora em poucas palavras, pessoal. Primeiro, toda empresa tem uma cara e tem que ter um cara à frente, de forma responsável. Bota a cara nas redes para poder... Porque as pessoas primeiro conhecem, depois gostam, depois confiam, depois compram o seu produto. Aqueles que estão fazendo isso estão vendendo mais, pessoal. Então não tem que ter medo, não. Vendendo mais, vendendo com mais margem, atraindo os melhores talentos, retendo os talentos. Só tem benefício. Qual é o malefício? Primeira grande lição, porque aqui é a lição de empreendedorismo. A segunda, a inteligência artificial não vai tomar os empregos das pessoas. Agora, as pessoas que sabem, que aprendem tudo sobre inteligência artificial, essas sim vão tomar o lugar das outras que não aprenderam, né? E olha que coisa bizarra que aconteceu. Eu estava lendo esses dias as previsões do Jack Clark, que é um dos co-founders da Anthropic, do Cloud. E aí eu olhei e falei, cara, isso aqui é muito pesado. Eu pedi para minha IA, o Cloud, eu estava usando o modelo Opus 4.7 e 4.8. Falei, você leia para mim, interprete as previsões do seu co-criador e escreva uma carta para mim com base em tudo que você conhece sobre mim e me fale como que eu protejo o futuro da minha família. Ela me mandou uma carta de 40 páginas descrevendo como proteger. E aí uma das coisas que ela falou que é o que mais mexeu comigo não é que a inteligência artificial vai destruir a humanidade. É que as pessoas daqui a 4 anos elas vão sair tão viciadas a não pensarem mais e deixar as IAs delas pensarem por elas que elas vão perder a identidade. Então, no final de tudo, em 40 páginas... zumbis. Em 40 páginas, eu vou resumir. Ela falou assim, proteja a identidade sua, proteja a identidade da sua família e da sua filha e dos seus filhos. Proteja e ensine eles sobre identidade, porque o resto, a IA vai hipnotizar todo mundo e todo mundo vai ficar... Não pensa mais, vai ficar zumbi. É verdade. Eu falei, vão virar zumbis. A hora que eu li essa carta, ela escreveu a carta, eu fiz questão até de imprimir, grampear. A Cláudia. Eu gostaria de ver essa carta. Você me manda? Manda. Porque isso é assustador. Tanto que saiu agora o Fable 5, que foi um modelo que durou poucas horas e o Pentágono, o governo americano, bloqueou. Eu já ia pedir pro Fable 5 fazer a carta atualizada. Revisar o que o Opus 4.7 fez. Eu tinha feito uma revisão com 4.8 e o Fable 5... Que versão é essa da Cláudia? É o Fable 5, que foi a última, que foi bloqueada agora. Tá travada, inclusive. Eu acho que é a maior revolução da humanidade hoje. E eu acho que é a mais perigosa. Total. Até porque nessa carta que ela me mandou, ela destacou assim, o risco de uma dominação das máquinas não é zero. Tá vendo? E ela, não é zero. Ela falou assim, não é zero. E ela não é super inteligência digital ainda não. Ela não tá na super. Não. Daqui a pouco ela vai chegar. Exatamente, que é o que eles chamam de também, é um conceito chamado de evolução recursiva, que é quando as IAs vão treinar os próximos modelos de IA. Porque hoje são humanos, né, que treinam os modelos. Então pegam os nossos princípios, mas vai chegar numa evolução recursiva, que é quando a IA treina a próxima IA. Meu Deus. Aí o risco, ela deixou bem assim na carta, o risco não é zero. E aí pode ser uma doideira, só que o que acontece? Não está no nosso controle. E é isso que é um perigo, não está no controle do ser humano. Por isso que eu digo, será que nossos netos terão futuro na humanidade? Eu não sei. Na Terra, no planeta? Só que aí que entra o grande detalhe. A gente tem que temer sim, mas eu temo mais ao meu Deus. Mas o grande ponto é, ok, não está no meu controle, mas eu ter habilidades de inteligência artificial e eu me posicionar bem e me conectar, vamos lá, Janguier, a gente está aqui. Eu tenho a conexão com você, você tem a conexão comigo. Se algo de ruim começar a acontecer, a gente vai se comunicar. E a gente vai tentar se antecipar. Agora, porque a gente tem essa conexão, o que a galera vai chamar de networking, né? Mas eu tô falando de networking genuíno, não esse networking raso que as pessoas buscam, né? Mas assim, a gente vai se proteger, porque, fiquei sabendo disso, Janguier, olha isso. A gente vai se avisar. E quem tá distante, tá negando todos os fatos de que a inteligência artificial tá aí? E quem não tem um posicionamento grandioso para se conectar com pessoas da alta cúpula para saber primeiro das informações?
Porque é no topo da montanha que você avista o tsunami chegando primeiro, não é quando você está lá embaixo. Né? Então, para mim, isso é importante. Verdade. Fala um pouco aí sobre o Forja Club, né? Como é que você está ajudando os empresários no Forja Basicamente, quando eu entendi... Senão a gente fica só falando sobre inteligência artificial, né? Que loucura. Isso é papo para muito tempo. Não, vamos ficar para 4 horas, a gente fica falando. Exatamente. Basicamente, o que eu entendo, tá? Eu entendo que depois de ter criado vários negócios com internet, marketing digital, blá, 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 eu construí muita habilidade em marketing digital, copywriting, posicionamento, escalar, blá, blá, blá. O grande ponto é... Inclusive me ajudou. É verdade, é verdade. Na criação do movimento obstinado. É verdade, é verdade. Aí, ó, tenho parte nessa criança. Exatamente. Então, o grande ponto é, eu separei em 3 pilares para ajudar as pessoas a chegarem em prosperidade e propósito. Tanto que é o tema do livro, que você fez um prefácio honroso aqui, né? E aí, prosperidade e propósito é o que toda alma busca. Eu creio que a sua alma busca, a minha alma. Tá programada. Toda alma tá buscando prosperidade e propósito. E a gente tem que traçar pilares para sustentar isso. Os pilares que eu tracei para guiar e aconselhar esses empresários é desbloqueio de potencial inexplorado. Aqui a gente envolve mentalidade. Aí o segundo pilar é posicionamento com autoridade e influência. E o terceiro pilar é escala com leveza. Tem que saber escalar com leveza, porque não adianta nada você escalar e sangrar a sua vida, sangrar a vida da sua família. Quantos casamentos, quantos empresários não estão aí traindo a sua família, traindo seus filhos, construindo uma terceira, quarta família sem dar conta de uma, e porque tá escalando um negócio com base no esforço, uma herança maldita de esforço, quando na verdade você escala seu negócio com sabedoria. Pessoas prósperas, elas escalam com maturidade e sabedoria. E pessoas que estão no jogo do dinheiro estão escalando com base em esforço. Então eu tracei esses pilares. Desbloqueio de potencial inexplorado, posicionamento, autoridade e influência e escala com leveza. Isso com o alvo. Cara, eu preciso te ajudar a despertar uma mentalidade, um estilo de vida de prosperidade e propósito. Aí a Forja Club, eu criei esses conceitos. E, obviamente a gente tem os estratagemas, as táticas, tudo para poder levar a isso que vem da minha habilidade construindo os meus negócios, né? Com marketing digital, mas basicamente foi esse o grande foco. Você fala muito em propósito, eu também falo. Qual é a sua definição de propósito? Eu creio que a gente tem camadas de propósitos diferentes, né? Você tem o seu propósito como um pai, você tem o seu propósito como um marido, mas de uma forma completa, e eu posso dizer que até resume todo o livro, o meu propósito e o seu é aumentar o nosso nível de governo, aumentar o nosso nível de desfrute e aumentar o nosso nível de transbordo. Quanto mais eu governo, mais eu desfruto e mais eu transbordo, eu acabo alcançando todos os outros propósitos. Governo é você ter domínio próprio. Pô, você tem que ter esse domínio próprio de cuidar do seu corpo, evoluir sua inteligência. Desfrutar é contemplar, perceber a vida. Não desfrutar só no seu jato, mas desfrutar quando você está passando por uma situação caótica que você fala assim, eu tenho que ficar em paz com isso. Eu tenho que estar descansando. E o transbordo é o que você está fazendo aqui com esse programa, com tantos episódios. Você me falou, gravou quantos programas só hoje? Hoje eu gravei já 12, né? 12, então sou 13º. É. Então, se não tivesse transbordo, Janguier, você curtia a sua grana de outro jeito, se fosse só pela grana. Se fosse só pela grana, fazia sentido a gente estar aqui, se fosse pelo dinheiro? Não. Claro que não. Então, para mim, o propósito é você aumentar seu nível de governo, de desfrute e de transbordo. E aí você vai revelando... Mas propósito envolve coletividade, não só pensar no umbigo, né? Por isso o transbordo. Pensar em outras pessoas, pensar na sociedade, na comunidade, Exato. na humanidade. Não é só você transbordar para o Thales, para a Elória, para Mel, seus filhos. É você transbordar para além deles. Entendeu? Mas seu propósito como pai é priorizar eles. É verdade. Seu propósito como marido é sua esposa, né? Pois é, Felipe, o tema do nosso programa de hoje é seu negócio pelo olhar do cliente. E trazendo isso para a prática, obstinados, muitos empresários passam tanto tempo focados na operação, nos processos e nos desafios internos, que acabam deixando de enxergar o negócio da mesma forma que o cliente enxerga. Aí eu pergunto para Felipe aqui, na sua visão, como o empreendedor pode desenvolver essa capacidade de se colocar no lugar do cliente, né, do consumidor, do comprador. E como essa mudança de perspectiva ajuda a identificar falhas, melhorar a experiência do cliente e fortalecer os resultados da empresa. Pessoal, no final do programa, nós vamos voltar aqui com um insight especial sobre esse tema, viu? Aguarde também. Pegando e juntando tudo que a gente fez aqui e falou, antigamente, Janguier, era difícil a gente discutir qual era o nosso perfil de cliente ideal, o que os nossos clientes achavam, era muito achologia. Hoje em dia, se você tem dados, se você tem uma planilha, se você tem conversas no WhatsApp com seus clientes ou potenciais clientes, joga tudo para sua inteligência artificial e pergunta.
assim, ela vai conseguir mapear perfeitamente um perfil de cliente ideal, que antigamente era muito lúdico, né? A gente gastava horas para poder florear, criar um folclore nisso tudo, e ficar achando as coisas. Agora, com o uso de inteligência artificial, pegue os seus dados concretos, fatídicos, fatos que você tem, tanto no seu atendimento ao cliente, quanto também no atendimento ao potencial cliente, e faz a sua inteligência artificial comer esses dados e te entregar a inteligência desses dados já lapidados e polidos. Eu faço isso diariamente várias vezes. Eu pego as planilhas dos meus clientes, eu pego os questionários que eles respondem, eu pego as minhas conversas, eu pego as reuniões que eu faço. Toda reunião. Hoje eu não entro em Zoom, não entro em reunião online, se eu não puder gravar. Porque Você grava para depois... Jogo para ela e aí ela faz análise do que me mostra o que eu vi com clareza nessa reunião com o cliente e me mostra até o que não foi dito. Isso é incrível. Então, tudo para mim é dados, eu alimento a minha inteligência artificial e ela decodifica, organiza e fica visível para mim, para o meu cliente, e me dá clareza estratégica. Então, se você não está fazendo isso hoje e não tem uma inteligência artificial que é um copiloto seu, você está perdendo tempo. Muita desvantagem. Está atrás de muita desvantagem comparado aos seus concorrentes que fazem isso. Você está em muita desvantagem. É o que eu faço. Parabéns pelas lições de empreendedorismo, muitas lições, né? Falamos muito sobre inteligência artificial e sobre empreender na vida, empreender nos negócios, mas empreender sobretudo com propósito. E você que está nos acompanhando, continue conosco, viu? Porque na sequência eu volto com um insight especial sobre o tema de hoje. Seja obstinado que dá. E aí, legião de empreendedores obstinados, como eu disse no início do programa, agora é o momento de aprofundar o tema de hoje, seu negócio pelo olhar do cliente, viu? Muitos empresários passam anos aperfeiçoando seus produtos, melhorando processos, investindo em estrutura, treinando equipes, mas acabam esquecendo de observar algo fundamental, a experiência do cliente. Quem está dentro da empresa conhece os atalhos, conhece os procedimentos, conhece as soluções. O cliente não. Ele enxerga apenas aquilo que acontece durante a sua jornada de compra. O atendimento, a comunicação, a facilidade de acesso, a velocidade das respostas, a qualidade da entrega. É por isso que olhar para o negócio através dos olhos do cliente é um exercício tão importante. Muitas falhas só se tornam visíveis quando deixamos de agir como donos e passamos a agir como compradores. Uma ligação não atendida, uma informação confusa, um orçamento demorado, um processo burocrático. Pequenos detalhes que podem afastar clientes sem que a empresa perceba. As empresas mais admiradas do mercado, elas costumam fazer esse exercício constantemente. Elas escutam, observam, perguntam e ajustam aquilo que pode ser melhorado, porque entende que experiência também é valor. Mas como colocar isso em prática, obstinado? Primeira dica, faça a jornada do cliente. Ligue para a sua empresa, acesse o seu site, solicite um orçamento. Passe por todas as etapas como se fosse um cliente comum. Você ficará surpreso com o que pode descobrir, viu? Dica número 2, peça feedback de forma estruturada. Não espere apenas elogios ou reclamações espontâneas. Pergunte, ouça, registre as respostas, identifique padrões que possam indicar oportunidades de melhoria. Empresas que escutam seus clientes conseguem corrigir falhas mais rapidamente, melhoram sua reputação e fortalecem seus relacionamentos. E aqui vai um ponto fundamental, obstinado. Muitas vezes, a maior oportunidade de melhoria da empresa não está dentro da operação. Está na forma como o cliente percebe aquilo que ela entrega. E o programa Visão em Negócios, Lições de Empreendedorismo está ficando por aqui, obstinado. Até breve. Firme o passo, pega o ritmo. Seja obstinado que dá. Visão em Negócios, Lições de Empreendedorismo.